E aí, galera, imagina só acordar com 137 pregos enfiados na sua cabeça, com todo o cuidado, formando um desenho geométrico certinho. Sua pele? Esquece o tom normal, agora ela é meio azul, acinzentada, tipo a de um corpo que acabou de sair da cova. E os olhos? Completamente pretos, mostrando não só um vazio, mas um poço sem fundo de dor sem fim. Isso é só pra começar a falar da anatomia bizarra do Pinhead, o príncipe das trevas da dor. O corpo dele vai muito além do que a gente entende como humano, virando quase um monumento ao sofrimento. No panteão dos monstros do terror, a gente tem cada figura icônica, né? Pensa no Freddy Krueger, o mestre dos pesadelos, com aquela sua luva de garras. Já parou pra pensar? Quem venceria essa batalha? Freddy Krueger ou o Pinhead? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero muito saber. E claro, se você curte esse tipo de mergulho nos ícones do terror, já deixa aquele like para nos ajudar e se inscreva no canal para não perder nada e ativa o sininho. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas análises sinistras. De onde veio essa anatomia do capeta? Pra gente entender a anatomia do Pinhead, primeiro a gente precisa pegar a origem dele. Ele não nasceu já sendo esse pesadelo que a gente conhece, não. Antes, ele era o capitão Elliot Spencer, um explorador britânico que lutou na Primeira Guerra Mundial, nascido lá em 1887. Depois de ver todas as coisas horríveis nas trincheiras de Flandres, o Spencer pirou de vez, perdeu totalmente a fé na humanidade. Foi essa perda de fé que fez ele abrir a configuração do Lamento, que é tipo um quebra-cabeça do mal, um portal para outra dimensão. Foi nesse momento que o Elliot Spencer se transformou para sempre, virando Pinhead o líder dos Cenobitas, uns seres que vivem numa dimensão onde dor e prazer são basicamente a mesma coisa. A anatomia transformada, muito além da carne normal. A pele e os tecidos? A pele do Pinhead não é só descolorida, ela mudou completamente. A pele dele não envelhece nem se cura como a nossa. Os tecidos debaixo da pele parecem ter uma vibe meio plástica, aguentando os trancos que destruiriam qualquer tecido humano. E aqueles pregos famosos na cabeça dele, eles não causam infecção nem nada, viraram parte do corpo dele. Esses pregos foram colocados com maior cuidado, em linhas retinhas, formando um desenho tipo uma grade. A roupa do Pinhead, feita de couro preto, não parece ser só uma roupa, mas quase uma parte da pele dele. Os cortes que ele tem no peito, que aparecem pelas aberturas da roupa, mostram uma carne esfolada que não sangra nem apodrece. Sistema nervoso. A parte mais doida da anatomia do Pinhead é o sistema nervoso dele, que foi totalmente refeito. Para os cenobitas, a dor virou outra coisa, uma experiência sensorial super complexa que vai além do sofrimento normal. O cérebro do Pinhead não vê a dor como um sinal de perigo, mas como uma informação cheia de detalhes, e quem sabe até prazerosa. Alguns cientistas que piram nessas ideias acham que para essa parada toda rolar, não bastaria só reprogramar os caminhos da dor no cérebro. Teria que rolar uma reforma geral no sistema límbico, que é a parte que cuida das nossas emoções. O mistério da cabeça cheia de pregos. Se a gente pensar pela lógica médica, os pregos na cabeça dele deveriam ter causado um estrago cerebral gigantesco, mas em vez de ferrar com a cabeça dele, parece que eles turbinaram tudo. Uma teoria é que cada prego funciona como uma espécie de antena sinistra, conectando o Pinhead a várias dimensões ao mesmo tempo. O jeito que os pregos estão arrumados, formando um desenho geométrico, sugere que eles podem criar tipo um circuito sobrenatural, talvez puxando energias de outros lugares direto para o cérebro dele. Sistema digestivo e como ele se mantém. Pelo visto, o Pinhead não precisa comer nem beber como a gente. Em vez disso, ele parece se alimentar de um jeito meio mágico, talvez sugando a energia do sofrimento das vítimas dele. O metabolismo dele deve funcionar num nível totalmente diferente do nosso, sem precisar de coisas como respirar para gerar energia. Imortalidade e regeneração. O Pinhead está além da morte normal. O corpo dele não envelhece, não fica doente e consegue se curar de ferimentos bem graves. Nos quadrinhos The Hunted, ele sobreviveu depois que tiraram todos os 137 pregos dele e até depois de botarem fogo nele. Essa cura não é na hora. Acontece aos poucos e parece depender da ligação dele com a dimensão dos cenobitas. Quando separaram ele dos pregos, ele ficou bem mais fraco, o que mostra que esses pregos não são só enfeite, mas fontes de poder. O ciclo de voltar dos mortos, os registros mostram que o Pinhead pode ser morto por um tempo, mas sempre dá um jeito de voltar. Isso quer dizer que a verdadeira essência dele não está só no corpo físico, mas em algum outro plano. Como uma versão moderna de Chiptotec, uma entidade antiga, o Pinhead vive num ciclo de morte e renascimento que não segue o tempo como a gente conhece. Poderes e habilidades sobrenaturais, fazer coisas aparecerem do nada.
O Pinhead consegue criar objetos do nada, principalmente aquelas correntes com ganchos que são a marca registrada dele. Essas correntes parecem ser uma extensão da vontade dele, capazes de se mover, mudar de forma e atacar as vítimas com uma precisão de cirurgião. As correntes quase pensam por si mesmas, reagindo aos pensamentos do Pinhead sem que ele precise falar nada. Elas podem se multiplicar sem parar, saindo de portais entre dimensões que o Pinhead abre quando quer. Ler mentes e manipulação mental. O cérebro transformado dele tem poderes telepáticos sinistros. Ele consegue ler mentes, criar ilusões que enganam qualquer um e mexer com a cabeça das vítimas. A telepatia do Pinhead vai além de só ler pensamentos. Ele consegue acessar memórias escondidas lá no fundo, desejos secretos e os medos mais básicos. Essa habilidade permite que ele personalize as torturas para cada vítima. Teletransporte. O Pinhead pode se mover na hora entre lugares e dimensões. Esse poder sugere que o corpo físico dele pode se desmontar e remontar quando ele quiser, ou que ele pode dobrar a realidade ao redor dele. Ele pode aparecer em qualquer lugar que tenha alguma ligação com o sofrimento humano, usando o trauma como um tipo de GPS dimensional. Resistência fora do normal. O corpo dele aguenta praticamente qualquer dano físico. Essa resistência não é porque a pele dele é dura demais, mas porque a natureza dele existe, em parte, fora da nossa realidade física. E essa resistência parece ser seletiva. Ele pode deixar objetos entrarem no corpo dele quando quer, mas pode ficar quase invulnerável quando é atacado sem querer. Manipulação dimensional. O Pinhead pode mexer com as próprias leis da física perto dele. Ele consegue alterar as coisas, distorcer o espaço e até mudar como o tempo passa ali por perto. Essa manipulação de dimensões explica como ele transforma lugares normais em cenários de pesadelo, convertendo espaços comuns em labirintos que parecem saídos da dimensão dele. Domínio sobre a matéria. O Pinhead já mostrou que consegue refazer a matéria como quer, transformando objetos e até seres vivos. Essa capacidade está ligada à natureza dele como um agente de transformação. O que é especialmente bizarro é a habilidade dele de remodelar carne humana. Ele pode separar, juntar e refazer tecidos vivos com precisão de cirurgião, mantendo as vítimas conscientes o tempo todo. O enigma dos pregos. Para que tantos? Os 137 pregos que dão nome para o Pinhead servem para várias coisas. Âncora dimensional, ligando o Pinhead à dimensão dos cenobitas. Condução de poder, canalizando ou guardando poder sobrenatural. Transformação simbólica, representando a transformação da carne pela dor. Reguladores sensoriais, funcionando como amplificadores da sua percepção sensorial toda diferente. O número específico 137 tem um lance na física quântica. A constante de estrutura fina é tipo 1, 137, o que pode indicar uma ligação entre a anatomia do Pinhead e as leis básicas da realidade. A geometria sagrada dos pregos. O jeito que os pregos estão arrumados lembra os desenhos antigos de geometria sagrada. A grade formada pelos pregos cria um mapa 3D, que se você olhar de certos ângulos, revela símbolos com significados ocultos. O metal sobrenatural dos pregos. Os próprios pregos parecem ser feitos de um metal que não existe na Terra. Eles são mais duráveis que qualquer liga metálica que a gente conhece, aguentando até fogo muito intenso. A conexão com o Chip Totec, anatomia mitológica. Nos quadrinhos, o Pinhead é mostrado como a versão mais recente do espírito cenobita Chip Totec, uma entidade que veio da mitologia asteca. O Chip Totec original era um deus da renovação, muitas vezes mostrado usando a pele esfolada das suas vítimas. O significado de esfolar alguém. Chip Totec era conhecido como o esfolado, representando o processo de se renovar através do sofrimento. Os sacerdotes desse deus asteca literalmente vestiam as peles esfoladas de sacrifícios humanos, simbolizando a morte e o renascimento. A ligação com o Pinhead é clara. A pele dele toda alterada com cortes geométricos e pregos colocados de forma metódica representa uma forma moderna daquele antigo ritual de esfolamento. A linguagem da dor. Como um tipo de representante do Chip Totec, o Pinhead é mestre no que a gente poderia chamar de linguagem da dor, um jeito de se comunicar baseado em trauma físico e transformação. Os cortes, perfurações e mudanças no corpo dele formam uma espécie de texto corporal que comunica verdades do universo que a gente não conseguiria entender com palavras normais. A ordem dos cenobitas. Comparando as anatomias, coisas que se repetem na anatomia deles, todos os cenobitas têm modificações corporais extremas, mas cada um tem um estilo único. Enquanto o Pinhead é definido pelos seus pregos geométricos, outros cenobitas, como Shatterer, com aqueles dentes expostos, ou o Butterball, com os olhos costurados, mostram jeitos diferentes de transformar o corpo. Hierarquia física.
A posição do Pinhead como líder dos cenobitas se reflete na anatomia dele, que é relativamente organizada se comparada com a de cenobitas menores. Enquanto os seguidores muitas vezes têm modificações meio caóticas ou nojentas, o Pinhead mantém uma aparência super organizada e simétrica. O Laboratório do Inferno, a criação dos cenobitas. O processo de transformação. A transformação em cenobita acontece num lugar específico dentro do labirinto, a dimensão dos cenobitas, às vezes chamado de o torrão ou a câmara de transformação. O processo não envolve só mudanças físicas, mas também uma reforma psicológica completa. A personalidade original é desmontada e reconstruída em volta de novas ideias focadas na experiência e na aplicação da dor transcendental. Os cirurgiões do inferno. As transformações são feitas por seres especializados, às vezes chamados de engenheiros ou cirurgiões. Esses caras têm um conhecimento de anatomia que vai muito além da medicina humana. Os instrumentos usados nessas transformações são artefatos sobrenaturais capazes de mudar a própria natureza da carne e do espírito ao mesmo tempo. Limitações da anatomia dele. Apesar dos poderes imensos, a anatomia do Pinhead tem seus limites. Dependência da configuração do lamento. Ele geralmente precisa desse quebra-cabeça para conseguir entrar de vez no nosso mundo. Vulnerabilidade a símbolos sagrados. Ele já foi contido, mesmo que por pouco tempo, por símbolos religiosos. Hierarquia infernal. A anatomia dele está sujeita às leis e hierarquias da dimensão dele, incluindo ter que obedecer a entidades como Leviatã. O paradoxo da forma física. Embora o Pinhead vá além de muitas limitações do corpo, ele ainda tem uma forma física que a gente reconhece. Essa dualidade, ser ao mesmo tempo além da carne e ainda limitado por um corpo, é um ponto central e meio contraditório na existência dele. A vulnerabilidade psicológica, apesar da transformação toda, às vezes aparecem uns restos da mente humana do Elliot Spencer, o que sugere que a parte mental da anatomia dele não foi completamente refeita. A bioteologia do Pinhead. Tipo uma religião do corpo, a carne como algo sagrado. Para os cenobitas, a carne não é só matéria biológica, mas um jeito pelo qual segredos do universo podem ser revelados. Mudar o corpo não é só uma questão de aparência, mas um ato sagrado, tipo um ritual. O corpo do Pinhead funciona ao mesmo tempo como templo, texto e ferramenta. É um lugar que guarda conhecimento sobrenatural, um instrumento para usar poder dimensional e uma prova viva das ideias que ele representa. O papel do sofrimento na transformação. O sofrimento é super importante nessa bioteologia cenobita. A dor não é só uma sensação, mas algo que impulsiona uma transformação meio mágica. Através de um trauma extremo, a carne ultrapassa seus limites normais. Experimentos e evoluções na anatomia. Automodificação contínua. O Pinhead já mostrou que consegue mudar a própria aparência, adicionando ou tirando elementos da sua anatomia cenobita. Essas mudanças parecem ter tanto uma função quanto ser uma forma de expressão. Essas modificações constantes sugerem que mesmo depois da transformação inicial, a anatomia cenobita continua mudando, capaz de se adaptar e evoluir. Formas alternativas. Em situações extremas, o Pinhead já mostrou que consegue assumir formas bem diferentes da sua aparência clássica com os pregos, o que sugere que essa forma habitual é só uma das muitas configurações possíveis para a essência dele. A voz e os sentidos alterados, a voz do abismo. A voz do Pinhead tem qualidades sobrenaturais, muitas vezes descrita como algo que ecoa em frequências que causam um desconforto físico em quem ouve. Essa voz parece funcionar em vários níveis ao mesmo tempo. Percepção multidimensional. Os sentidos do Pinhead vão além das limitações humanas. Ele consegue perceber partes da realidade que normalmente são invisíveis, incluindo energias espirituais, linhas do tempo alternativas e dimensões paralelas. Conclusão. A anatomia bizarra do Pinhead representa mais do que só um visual impactante. Ela mostra de um jeito filosófico como a carne pode ir além através do sofrimento extremo, a transformação do corpo em algo que existe ao mesmo tempo como matéria e como uma ideia. O Pinhead não é só imortal, ele existe numa condição além da vida e da morte como a gente entende. O corpo dele não é só resistente, é uma manifestação física de ideias que vão além do físico. Os poderes dele não são só poderes, são expressões da natureza dele que foi fundamentalmente alterada. Para quem curte a anatomia do bizarro e do sobrenatural, o Pinhead continua sendo um dos exemplos mais complexos e cheios de significado da ficção moderna. A existência dele nos faz questionar os limites do corpo, a natureza das sensações e as possibilidades que existem além da carne mortal. Como o Pinhead costuma dizer para as vítimas dele, a dor que você sente agora é só o começo da alegria que você vai sentir na nossa carne. E aí, curtiu essa viagem pela anatomia do Pinhead? Se você chegou até aqui, é porque o terror te pegou. Então não esquece, se inscreve no canal para mais conteúdo assim, detona o like para dar aquela força e comenta aí qual outro personagem de terror você quer ver desvendado aqui. Valeu por acompanhar e até a próxima.